aí a gente vai utilizar para fazer essa massa, que é a massa Flora. A gente vai utilizar 675 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de açúcar, 375 gramas de manteiga. Eu uso a manteiga Amélia, né, que ela é uma manteiga ideal, né, para trabalhar na confeitaria, não é muito cara. E é uma margarina, mas ela tem 80% de lipídio, então ela passa muito bem como manteiga. Um ovo inteiro, 2 ovos inteiros e uma gema, ok? Então vamos lá. Aí a gente vai usar o método direto, né? Vamos misturar os secos aqui primeiro no nosso bowl. Eu vou usar um bowl grande, que é só para manteiga, para que os ingredientes, para que a farinha não corra na bancada e não atrapalhe a gente trabalhar, tá ok? Ah, gente, e aqui também vai uma pitadinha de sal, tá bom? Vou colocar daqui a pouquinho. Então a gente usa uma bacia maior, um bowl maior, né? Que é pra farinha não ficar correndo aí na bancada e não fazer uma bagunça maior aí na sua bancada, na sua casa, ok? E vamos misturar. A gente vai misturando com a mão mesmo, apertando a manteiga, juntando todos os ingredientes bem direitinho, até ficar uma massa bem homogênea, bem bonita. Ah, já vou colocar pitadinha de sal, tá bom? Então agora, depois que a gente juntou a massa, né, fez uma bola bem bonita, bem macia, ó, a massa ficou bem unida, bem macia. A gente vai pegar um saquinho de bobina, grossinho, né, não muito fino, 2, né, um para colocar embaixo e um que a gente vai colocar em cima. Para facilitar na hora da gente abrir, a gente vai usar só metade da massa. Então a gente vai deixar uma bolinha separada aqui do lado. E a gente vai usar só uma parte da massa. Joga um pouquinho de farinha, coisa leve, tá, gente? Não é pra aquela mão de mãe, não. Coisa leve. Um pouquinho de farinha. Ó, como a bolinha tá pequena, eu até consigo virar o saquinho aqui e abrir aqui. Se eu fosse usar uma assadeira pequena. Se eu for usar uma assadeira grande, aí eu tenho que colocar a massa aqui no centro e colocar o outro saquinho por cima, cortado também, pra gente abrir uma massa maior. Eu vou começar pela forma pequena. Aí, ó, vocês podem estar utilizando 3 tamanhos de forma. Pode estar utilizando a maior, que ela tem mais ou menos 27 centímetros, né? Mais ou menos. A média tem de 19 a 20. E a pequenininha tem de 9 a 9,5. Tá certo? E sempre procurem usar essas formas caneladas, né? Que tem essas ondinhas, ó. Porque aí a massa não desce tanto. As formas retas, a massa desce muito e a massa encolhe lá pra baixo, a gente não consegue deixar uma lateral bonita. Então as caneladas ajudam a massa a ficar mais bonita e com a lateral certinha, tá bom? Então vamos lá, vamos começar por essa pequena aqui, a média, né? Vamos fazer a média pequena. Essa quantidade de massa que a gente tem aqui. Então vamos colocar ela aqui na pontinha. Ó, vou jogar só uma mãozinha leve de farinha. Colocar o saquinho. Por que o saquinho? O saquinho me ajuda a não grudar. Porque como é uma massa macia, eu não consigo abrir ela com o rolo, só com o rolo. Eu preciso de algo segurando ela para não grudar no rolo. Então eu coloco entre os saquinhos e vou abrindo. Seguro a ponta do saquinho na bancada, entre a bancada e a minha perna aqui. E vou abrindo, ó. Ficou umas bolinhas de manteiga, mas não tem problema. Conforme a gente for espalhando ela, a gente vai dissolvendo essas bolinhas de manteiga. Então, eu vou abrir numa espessura boa, não muito fina e nem muito grossa. A massa, eu não posso ver a massa, né? Abrir e ficar aquela massa transparente, não. Tem que ficar uma espessura boa.
meio grossinha. Ó, tá vendo? Ó, não tá muito fina, mas também não tá muito grossa, certo? Aí, para as pequenininhas, como é que eu faço? Jogo um pouquinho de farinha também, assim, bem de leve. As pequenininhas eu levanto o saquinho, né, ó, pra eu poder pegar. Levanto o saquinho de baixo, venho com a forminha aqui e jogo a massa lá na forminha pequenininha. E vou apertando com a ponta dos dedos pra assentar a massa, né, ó, pra não ficar bolha de ar e a massa não ficar grossa, curta na ponta. E com a própria forminha eu corto, ok? Então, já coloquei. E termino de acertar com a ponta dos dedos. Tiro o excesso. E essa massinha eu junto lá com a outra que eu vou utilizar lá depois. Então, ó, já moldei a pequenininha. Agora a maiorzinha, a gente pode fazer no mesmo processo, levantar e colocar embaixo. Ou eu abro todo, tiro todo o saquinho, puxo a forma mais pro centro aqui, né, pra não cair no chão. E vou virar a massa em cima da minha forma. E aí, sem tirar o saquinho ainda, eu vou dar uma pressionada. Para que essa massa fique toda bonitinha aqui dentro da minha assadura. E aí eu tiro o plástico. Faço o corte, né, ó, do que tá sobrando. E venho acertando com a ponta dos dedos, aonde precisa ainda. Como a gente fez com a outra, ou a gente pode passar a faquinha, tá tirando o excesso. Inclina a forma um pouquinho e passa a faca para tirar o excesso de massa que ficou passando para fora. Sempre dando aquela acertadinha, né, para ficar bonitinho. E aí a gente vai furar. Precisa furar. Se a gente não fura, a massa ela infla lá com o calor do forno e faz uma barriga enorme lá. E aí não fica a covinha da forma direitinho lá. Fica uma barrigona inflada lá. Então a gente fura. Vamos levar na geladeira para dar uma resfriada na massa, né? Para a massa dar uma endurecida, para essa manteiga não derreter muito lá no forno. Uma média de uns 10 minutinhos a gente vai deixar gelando, para depois a gente assar, ok? Então, essas duas estão moldadas, estão prontas. Vão pro forno, vão para a geladeira primeiro por de 10 a 15 minutos e depois ela vai pro forno 180 graus, de 180 a 200 graus, depende do seu forno lá, como que é seu forno, se o forno é mais forte, se ele é mais fraco, certo? E agora como a gente, né? Eu já dei uma antecipada na aula, eu já tenho uma massa assada, que a gente vai finalizar, tá certo? Então, já tenho aqui, ó, uma que eu já tinha assado anteriormente, então eu tenho uma média e tenho uma grande, tá bom? Aí a gente vai fazer a média. Então, aqui, ó, assadinha, bonitinho, meu disco de massa. E aí eu vou misturar. Eu tenho aqui 100 ml de suco de limão, tá? Esse eu tô usando limão rosa, mas você pode usar o Tahiti, pode usar da sua preferência. Uma caixinha de leite condensado, tá certo? Vamos misturar os dois e emulsionar. Então, vamos colocar aqui no bowl. Vamos colocar o leite condensado pra gente emulsionar. Se você preferir, se você achar que tá muito doce, coloca uma meia caixinha de leite de creme de leite, que aí vai quebrar um pouquinho o doce, vai ficar mais suave e não vai perder a consistência, tá bom?
Então, para uma caixinha de leite condensado, você pode usar meio de creme de leite para dar uma suavizada no seu creme. E aí a gente vai dar uma misturadinha assim, de leve. Dá uma incorporadinha e a gente vai usar o fouet. O fouet ajuda a gente a incorporar melhor o líquido no leite condensado. Então, mexe bem, deu uma boa emulsionada. Pode ver que já tá bem durinho, ó. Se quiser bater com um mix também fica legal, dá uma boa emulsionada também com o mix. E aí eu vou estar colocando agora um pouquinho de raspa de limão, que eu gosto. Aí é opcional. Pra dar um saborzinho mais legal no creme. Certo? Ó, emulsionamos, mexemos, ficou bonito. Agora eu vou colocar na torta, tá certo? Então, o próprio fouet já me ajuda aqui, tô colocando um pouquinho. Coloquei, limpei. Dou uma acertadinha com o pão duro. Pra ficar bonitinho. Acertei. Aí hoje eu vou estar colocando chantilly, tá bom? Que é mais prático, é mais rápido. E uma outra oportunidade a gente faz com merengue. Essa eu vou estar colocando chantilly. Então a gente vai estar pegando um saco de confeitar, um bico, da preferência de vocês. Esse que eu tô usando aqui é o 2D da Wilton, tá bom? É um pitanga, certo? Então a gente vai virar o saco, né? Vamos usar a nossa mão, né, de apoio, como se fosse um copinho, para ajudar a gente aqui. E vou colocar um pouquinho do chantilly. E com a minha mão eu fecho para tirar o chantilly da espátula. Chantilly bem batido, num ponto firme, tá bom? Vocês gostem aí. E vamos fazer as pitanguinhas para deixar a nossa torta de limão bem bonita. Se a gente estivesse usando merengue, seria com o mesmo bico, a mesma coisa, mesmo formato, só que a gente ia gratinar com maçarico ou no forno, tá bom? Mas essa aqui é uma opção mais rápida, mais prática, né? Às vezes você tá com pressa e quer fazer uma torta rápida, fica muito bom com chantilly também. O pessoal curte bastante com chantilly. Dá uma quebrada no doce, dá uma suavizada. E os chantilly são muito gostosos. Tem uns chantilly muito bons, né? Norcal, Lalá, Amélia. Todos são bem gostosos. Se quiser fazer com creme de leite fresco também fica bom. Fica um pouco mais gorduroso, né? Mas fica gostoso também. Uma boa opção para quem gosta aí de uma coisa mais gourmet, né? Pode estar usando creme de leite fresco. Fica legal também. Então, fizemos as nossas pitanguinhas. E aí, para finalizar, a gente vai jogar uma raspinha de limão. Pra dar uma decorada. Aí você pode decorar com limão por cima, pedacinhos de limão. Aí fica a seu gosto aí a decoração final, o acabamento. Certo? Então essa aqui foi a nossa tortinha de limão. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite essa aula aí, façam aí e me mandem os comentários.